Charles. Bom dia, Grau. Tudo bem, meu amigo? Beleza. Começando a convidar aqui o pessoal para entrar na sala. Muito bem. Faltando 1 minuto para a abertura oficial da nossa sala. Estou desejando boas-vindas a quem está chegando. Aí, boas-vindas ao Vitor Hugo, Alê, meus co-hosts, Vitor Hugo estreando hoje aqui na sala. Bom dia a todos os seguidores que estão entrando aqui na sala. Pessoal, fiquem à vontade de convidar outras pessoas que possam ter interesse nos assuntos de transformação digital. E oficialmente está aberta a nossa sala Trends News, que acontece todas as sextas-feiras, das 8 às 9, do Clubhouse. E bem-vindos ao Trendscast, nosso podcast. Nossa sala virou podcast, está no Spotify e nas outras redes. Lembrando a todos que o Trends News tem como objetivo trazer para vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital, divulgadas e comentadas por esses super especialistas que estão aqui comigo. O objetivo sempre é a gente trazer opiniões diferentes, pessoas com diferentes competências, conhecimentos, e possam navegar tranquilamente sobre esse mundo exponencial que a gente vive. Bom dia, Ney. Tudo bem por aí? Bom dia, Renato. Bom dia, Janaína, Charles, Victor, Alê e ao Pablo, Luiz e Jamil. E todos os demais colegas que estão aí na plateia. Sejam bem-vindos para ouvir notícias quentes sobre tecnologia, negócios ligados à ciência. Estamos aí juntos para contribuir. Muito bem, Ney. Hoje eu vou abrir a sala com você, meu amigo. O que você traz para a gente? Olha, eu estava vendo aqui a loucura. A NASA está tirando do ar uma estação espacial dela antiga, na próxima década pretende substituir, e está oferecendo para as empresas que vão trabalhar nessa provável nessa licitação, né, que ela está oferecendo para empresas, assim, são 400 milhões de dólares para quem quiser. Se tiver alguém da plateia que queira construir estação espacial, 400 milhões de dólares é uma boa grana para estar concorrendo. Na realidade, algumas empresas vão trabalhar em conjunto para atender essa demanda, né? Então, eu diria que a gente está tendo aí uma nova corrida espacial, né? Se a gente olhar tudo que tinha acontecido aí nesses últimos tempos, o pessoal da Amazon, da SpaceX, né, lançando novas formas de se explorar o espaço perto da Terra ali, e estão trabalhando severamente para ir a Marte mesmo. Então, agora, além da NASA aí estar fazendo esse trabalho, eu ouvi falar que a SpaceX vai estar colocando novas formas também de mandar sinais similares a GPS para a Terra para a condução dos veículos dela. Então, são coisas que estão acontecendo, né? Essa questão da NASA é bastante interessante. Imagina você ter uma verba desse porte, né, para poder trabalhar os seus projetos aqui na Terra, para construir essa estação lá no espaço, né? Então, nos próximos 10 anos, vamos ter uma nova estação espacial, mais moderna, substituindo a estação espacial da NASA, que já tem aí um bom tempo de vida. É isso. Eu não tenho muito para trazer hoje, mas eu estive vendo várias notícias, mas compilá-las, prepará-las é mais complicado. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. O tema da nova corrida espacial é muito legal, porque você mencionou a NASA, né? Mas no final das contas, graças às iniciativas privadas, né, da Virgin, do Elon Musk, a corrida espacial foi retomada assim numa velocidade absurda, né? E semana passada pousaram aí os primeiros 4 civis que foram para uma missão espacial, né?
ou seja, a partir de agora vai virar City Tour mesmo, né? Então você realmente, quem tiver dinheiro, recursos aí, vai conseguir passear no espaço. 12 propostas já, tá certo? Só para você ter uma ideia. Existem, a CNBC colocou que tem mais de 50 empresas interessadas em trabalhar comercialmente esses projetos, sabe? Então, não é pouco, não é só SpaceX, Amazon, não. Então, imagina, mais de 50 e 12 propostas concretas já, né? Para conseguir tirar um pouquinho dessa grana, desse contrato monstruoso. É uma corrida, né? É uma corrida de verdade. Para você ver que quantas inovações estão vindo para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, graças às corridas espaciais, não é, Charles? Não, e para você ver que a metodologia do Gartner é infalível, né? O Hype Cycle, né? A gente teve o hype da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, depois a gente teve o Vale da Decepção, onde a gente ficou muito tempo sem fazer nada de muito concreto, né? De muito empolgante, e agora você tem aí uma corrida desenfreada para colocar civis, inclusive, no espaço. Então, é muito legal como você pode ver a metodologia aplicada e trazendo realmente os resultados de acordo com o Hype Cycle. É muito legal. Excelente, Charles. E é interessante isso que você colocou, Charles, né? Porque teve um período que eles chamam de período frio, né? Um período cold, né? Tinha aquele período quente lá atrás, um período frio, e agora um período quente de novo dessa corrida espacial. Mas por que voltou isso? É mais ou menos o que aconteceu com a inteligência artificial, né? Tivemos uma conscientização durante uma determinada época que o que tínhamos de tecnologia e o que tínhamos de recursos não eram os mais adequados para se chegar ao que se tinha de expectativas. Agora, com as novas tecnologias, com o barateamento de custo, com a disseminação do conhecimento sobre como se faz e como essas coisas acontecerem com a globalização, todos os cientistas do mundo inteiro estão se comunicando. Então, o conhecimento ficou mais acessível, né? As parcerias estão mais também possíveis, ou seja, na primeira corrida espacial era uma guerra, né? A Rússia contra os Estados Unidos. Hoje, as empresas internacionais estão se associando, se juntando e colaborando. Então, entre competitividade, né, no passado, e a colaboração desse novo século. Colaborando, é claro que elas vão estar disputando por dinheiro, por uma série de coisas, mas elas estão trabalhando projetos juntos, né? Então, isso tem a ver com competição, né? Você trabalhar em conjunto, né? Ora colaborando, ora competindo, tá? Para fazer a coisa acontecer, e hoje com recursos e condições tecnológicas muito mais potentes do que nós tínhamos, né? Há muitos anos atrás, quando houve a primeira corrida na década de 70, né? Bom, né? E a questão realmente, no começo lá, o primeiro ciclo, falando de guerra, né? A questão de uma competição, a inspiração da corrida especial foi com o espírito de guerra. E hoje a guerra está biológica aqui, e talvez a solução para a paz seja a colonização de novos mundos, né? Como as coisas vão mudando com o passar do tempo. E é sempre bom, eu acho que o que o Charles falou do Hype Cycle, do Gartner, é bom todo mundo ver como ele se aplica muito na imensa parte das situações. Então, quem não conhece ainda, depois a gente vai colocar nas referências aqui como maiores informações, tá bom? E vou aproveitar, bom dia, Lê, o Errara, como vai, meu amigo, tudo bem? O que você traz pra gente hoje? Bom dia a todos e todas, né, Renato? A gente conversou um pouco sobre isso. Eu quero trazer uma notícia aqui, para quem acompanha principalmente o mercado, a indústria financeira. As tretas estão aí no LinkedIn, né? Já teve algumas semanas atrás o Mercado Livre ou Mercado Pago, né, colocando lá um vídeo sobre um dinossauro, e um dos bancos, não quero citar o nome, depois vocês procuram aqui,
mas teve um dos bancos criticando, falando por que colocar o dinossauro na rua como se fosse o cliente e não os banqueiros. E agora, semana passada, teve a treta entre a Febraban e a Zeta, das fintechs, né? Então, um posicionamento que antigamente empresas mais tradicionais, aí liderado pela Febraban, não tinha. Eles replicaram, né, um post lá no LinkedIn da Zeta, falando lá dos juros, e depois teve uma tréplica também. Então, a treta está no ar entre os bancos e as fintechs. Minha segunda notícia, e aí pegando também carona, né, já que, né, o Renato deu uma grande notícia nossa do podcast, eu tenho falado muito também dessa questão da transformação digital, junto com a parte de cinemas. Eu quero também trazer a notícia aqui do Netflix. O Netflix, ele trouxe uma novidade lá no Quênia. Eles estão testando um formato diferente de venda, que na verdade 25% do catálogo da Netflix vai ser de graça para os usuários que se cadastrarem apenas com um e-mail no Quênia. Então, é uma nova forma de capturar. Não é um modelo novo, né, no mercado, mas é um modelo da Netflix aí que ele está testando lá no Quênia para conseguir mais clientes e fazer com que os usuários depois se interessem e depois façam um upgrade para começar a pagar. E é uma forma aí deles capturarem, então, novos clientes lá no Quênia. Bom, em relação a bancos e fintechs, eu quero mais jogar gasolina e ver esse circo pegar fogo. Porque os bancos tradicionais... Vai ser bom para todos, né? Isso, exatamente. Os bancos tradicionais ficaram numa zona de conforto em séculos, né? E a gente sabe que a relação entre bancos e seu público final nem sempre é uma relação ganha-ganha. Então, eu acho que essa oportunidade das fintechs explorarem esse mercado é sensacional porque, como você falou, é a gente que vai ganhar, precisa, né? Não dá para ficar com meia dúzia de gente numa zona de conforto ganhando muito enquanto a maioria perde. É sensacional. Nesse momento eu sou fintech, até que elas se tornem bancos de verdade. Enquanto elas forem fintech, estiverem revolucionando aí, fazendo diferença, com preços mais em conta, atendendo um público que não era atendido pelos grandes bancos, como toda disrupção, ela começa atendendo aqueles que não são atendidos pelas grandes organizações, que são deixados de lado, né? São relegados, né? Então, as empresas disruptivas, elas entram e olham para esses nichos e falam assim, vamos atender esse mercado, e depois, em cima disso, elas vão comendo market share ali devagar e fazendo o seu crescimento. A gente teve uma primeira fase das fintechs aí, onde houve o unbundling, né, que eles falam que é o desmembramento, né, que eram dos serviços que os grandes bancos faziam tudo em lotes, né? Ou seja, ele pegava o cliente e oferecia um punhado de serviço para esse cliente. As fintechs surgiram pegando a brecha de poder oferecer um único serviço diferenciado e de uma forma melhor, mais tecnológica, mais digital, né? E foram entrando dessa forma. A própria Nubank nasceu assim com cartão de crédito e hoje se tornou um banco aí até que competitivo com os grandes, né? E agora nós estamos tendo uma segunda fase das fintechs, que é com o bundling, né? Quando essas fintechs começam a aumentar os seus produtos e serviços, né? Mas existe uma diferença, né, do banco antigo e das fintechs, né? É que a coisa é muito mais digital, muito mais moderna, muito mais flexível e muito mais barato. Então, essas são as grandes diferenças que as fintechs estão trazendo aí, que a gente tem que ficar atento. É isso, Ney. E, olha, a sua outra notícia da questão do Netflix, né? Em uma outra sala aqui a gente já tinha noticiado a questão da entrada da Netflix no mundo dos games. E dentro dos meus estudos de futurismo aí, essa semana, o Thiago Matos da Aerolito estava comentando a questão de empresas duplo core, ou seja, a empresa passa a não ter mais um core único, aquela atividade fim que ela fazia, mas vai assumindo um outro core.
isso tem acontecido muito com educação online, né? Muitas empresas estão entrando no segmento de educação até para realimentar o próprio negócio delas. E a Netflix, você está vendo esses movimentos aí, muito interessante o que você trouxe para a gente. Bom, agora eu queria chamar o nosso amigo Jamil Cade, que participou com a gente em uma das salas e agora ele faz parte oficialmente como co-host do nosso Trends. Tudo bem, Jamil? Fala, Renato, tudo bem? Bom dia, tudo bom a todos e todas, né? Bem, primeiro é uma baita responsabilidade, viu, Renato? Você me deu uma missão de trazer para esse seleto grupo aqui de pessoas brilhantes que pensam realmente no futuro, olhando para o presente, né? Então, eu acho que, bem, eu fico na área da saúde, né? Para quem não me conhece, eu sou médico, trabalhei 17 anos no Einstein e agora estou com uma startup desde 2018 que trabalha com ciência de dados e telemedicina no ambiente pré-hospitalar de urgências e emergências e também telemedicina eletiva, né? Então, para quem não me conhece, esse sou eu. Então, assim, Renato, você me pediu aí para trazer algumas notícias, eu vou pontuar duas notícias, né? Uma primeira que eu acompanho desde do lançamento, né, no meio do ano, da WW da Apple, né, que é um lançamento nacional, né, mundial que eles fazem, né, lá nos Estados Unidos, e já vinha uma busca para criar sistemas de monitoramento da saúde, né? Então, naquela época eles lançaram 3 dispositivos, né, 3 softwares acoplados ao iOS 15, que é o lançamento desse ano, um relacionado à mobilidade, um relacionado à caminhada e um relacionado a laboratório, né? Então, esses 3 sistemas eles vão monitorando como você caminha, a sua atividade física, e agora com o Labs eles conectam com prontuários nos Estados Unidos, né? Esse é um serviço que está disponível apenas nos Estados Unidos, mas que é muito interessante. Já tem 6 empresas americanas que estão, entre elas também startups, que estão conectando com prontuários hospitalares. Então, os seus dados hoje podem ser compartilhados com seus médicos, no caso nos Estados Unidos, mas provavelmente em breve no Brasil, vão poder ir diretamente para o seu registro de prontuário eletrônico. Fazendo uma busca em relação a isso, né, eu fui ver um pouquinho das empresas que estão conectadas aos dispositivos do iOS 15. Um deles é a Cerner, que é um prontuário que hoje a gente tem no Brasil. Então, o Hospital Albert Einstein tem esse prontuário, pelo menos uns 5 anos, e talvez a gente vai conseguir exportar esses dados lá para dentro, né? O que é muito bacana, né? Então, tem esse lado positivo, né, de você conseguir monitorar e encaminhar esses dados em saúde para os prontuários digitais. A outra notícia que está acoplada a essa, pegando carona, é que quando a gente analisa os estudos, né, por exemplo, do relógio, né, do Apple Watch, que faz um acompanhamento do ritmo cardíaco, né, ele acabou mandando muitos pacientes para os hospitais desnecessariamente, ou seja, aquele falso positivo. Ou seja, o Apple Watch dispara que você está tendo alguma alteração do teu ritmo cardíaco e geralmente uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, e acaba disparando essas pessoas numa ansiedade, acabam indo para os hospitais, né? Então a Mayo Clinic fez um estudo muito interessante. Menos de 10% das pessoas que tinham algum alerta pelo Apple Watch, de fato, tinham alguma alteração cardíaca. Ou seja, a gente precisa ainda modular e ter uma sintonia melhor desses dispositivos, desses gadgets, né? Sejam softwares ou vestíveis, né? Como o Apple Watch, porque senão, de fato, Renato, a gente vai acabar andando os pacientes muito mais para os hospitais, obviamente, consumindo muito mais recursos, obviamente, de modo totalmente desnecessário. Ou seja, eu vejo isso como um primeiro movimento, né?
a curva de adoção mesmo de tecnologia, e provavelmente isso vai melhorar com os próximos anos e, consequentemente, você vai conseguir ser um pouco mais assertivo. Mas hoje, eu acredito que está muito mais no âmbito do início da pesquisa do que, de fato, adotar isso como uma metodologia. A gente não prescreve Apple Watch para os pacientes, né? Alguns pacientes pedem, né? Eu sou cardiologista de formação e muitos pedem esse tipo de dispositivo, mas a gente tem que avisar que não tem uma relação absoluta com alguns desfechos, né? Então, a gente tem que alertar, né? Acredito que isso deva melhorar, né? Enfim, com o tempo, mas ainda a gente tem que olhar um pouco esse cenário um pouquinho com cautela, viu, Renato? Obrigado aí pela palavra, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Jamil, acho que é muito legal você trazer esse ambiente de saúde, né? Acho que pouco a pouco a gente vai dissecando aqui o novo iOS 15, né? Lançamento bastante recente. E essa semana eu acabei fazendo uma análise bastante interessante aí do ponto de vista de TCO, né? O Total Cost of Ownership, de você ter celulares Apple versus celulares Android, né? O iOS 15 ele chega agora ao mercado e ainda mantém a sua atualização disponível para o iPhone 6S, que é um telefone que foi lançado em setembro de 2015. Portanto, aí já 6 anos, né, de tempo de vida do celular. Você, se tiver um iPhone 6S, continua conseguindo atualizá-lo e continua tendo um uso bastante efetivo com ele. Em contrapartida, né, os celulares Android, né, e aí pegando talvez o seu maior concorrente, o Samsung, Android tem agora o Android 12, e o Android 12 só é atualizável a partir do S10, que é um celular de 2019, então um tempo de vida muito mais curto. Então a gente tem que tomar sempre um cuidado, né, porque muito se brincou em relação ao preço do iPhone mais caro, né? Assim, a última versão, o Pro, com mais memória, etc., que chega a bater 15 mil reais. E é óbvio que é um preço absurdo, não tenha dúvida, mas a gente não tem que olhar só o preço de etiqueta, mas o quanto isso vale na linha do tempo, né? Você poder manter um celular funcionando por 6 anos efetivamente torna um aparelho muito mais barato, fora que 6 anos depois, ele mantém o seu valor de mercado. Então, um iPhone 6S hoje, você consegue ainda ter preços aí próximos de R$1.000 para venda, enfim. Então, eu acho bastante interessante que a gente analise cada vez mais esse tipo de oferta como na linha do tempo, né? O Total Cost of Ownership. Sem falar que acho que é mais sustentável a gente ter um celular que dura 6 anos, em contrapartida a um celular que dura apenas 2. Charles, eu acho essa sugestão de linha de raciocínio vale para tudo, né? E a gente que trabalha com tecnologia ligada à transformação digital ainda mais, porque as tecnologias tendem a ficar velhas muito rápido. Então esses investimentos, ver o retorno sobre o investimento é muito importante, essa análise. E lembrando a todos, quem está aqui nos assistindo, inclusive, que a gente não representa nenhuma dessas marcas, mas as análises são as nossas opiniões que servem para vocês continuarem as suas análises e reflexões. E antes de pedir para o Charles trazer as notícias dele, a gente tem a nossa querida filósofa e polímata, que tem as aulas dela daqui a pouco, então eu gostaria de dar um bom dia para Ana. Tudo bem, Aninha? Bom dia, meninos. Tudo bem? Tudo jóia? Você traz para a gente hoje, nossa querida moça. Essa é uma notícia muito rápida em cima dessa proposta que a gente tem, que, na verdade, eu acho que foi o Ale que me mandou, não sei se foi o Ale ou o Ney que me mandaram, e eu acabei puxando para mim, que é a notícia, na verdade, que a Lituânia, o Ministério da Defesa da Lituânia recomendou aos consumidores que evitem comprar, e aí ela se endereça um pouco, ela se entrelaça um pouco com a notícia do Charles, evitando, o governo
o Ministério da Defesa da Lituânia está pedindo para os consumidores evitarem de comprar algumas marcas de celulares fabricados na China, especificamente Xiaomi. Aliás, eu não sei nunca como é que fala, gente, é Xiaomi mesmo que fala, Xiaomi. Eu já escutei várias pronúncias, se alguém puder me ensinar como é que fala certinho. A gente a brasileira, né? O Mac não virou Mac. Então fala do jeito que quiser, Lia. Xiaomi, né? Então, os celulares da Xiaomi estão sendo massivamente construídos com uma capacidade de identificar, detectar e censurar alguns termos que são ou falados ou digitados no mecanismo de busca. Por exemplo, a maioria deles aborda, obviamente, questões chinesas. Então, Tibete livre, longa vida a Taiwan independente ou movimentos democráticos são automaticamente impedidos de serem buscados ou de, quando pronunciados, eles emitem alertas que vão para essa mega base de dados que a gente sabe que está entrelaçada com a do governo chinês. Essa feature feita por software, né? Os chineses juram e perjuram que foi desabilitada para a região da Europa, mas o fato é que ela pode ser remotamente ativada a qualquer momento. Isso é mais uma amostra de como a gente está ignorante e como a gente está desprotegido e vulnerável a interesses geopolíticos que podem afetar as nossas vidas. Porque nada impede que essa mesma feature seja habilitada por governos autoritários de outro país a pedido do governo chinês, ou que mesmo esse tráfico pesado de informações e de redirecionamento do nosso comportamento esteja sendo, não seja uma realidade já operativa na nossa vida. Então, de novo, como sempre, como toda sexta-feira, a minha chamada é uma chamada para consciência, é uma chamada para observar, tanto homens e mulheres que estão nessa sala, que eu sei que tem um mando, que estão em cadeiras, onde as decisões são tomadas, cuja responsabilidade é ainda maior nesse processo, porque, afinal de contas, tem obrigação, sim, de saber o que estão comprando, como estão comprando, o que estão distribuindo para seus funcionários, para seus fornecedores e para seus parceiros, como nós mesmos, quando estivermos nos habilitando a qualquer tipo de serviço ou compra, que a gente pare e pense e procure se informar a respeito do que está embutido nessa nossa compra, porque a nossa vida está cada vez mais controlada, devassada e monitorada. É isso, Renato. Realmente, Ana, eu acho que o que você trouxe é muito importante. Imagina a gente começar a ser monitorado por um governo chinês, mesmo que ele só monitorasse, ele não impedisse nada por enquanto, ele só ficasse observando o que a gente digita, o que a gente faz. Esse tipo de coisa é uma invasão de privacidade sem precedentes. É um absurdo isso. Qualquer fabricante de computador que se preze não deveria aceitar esse tipo de imposição de governos, né? Eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados, porque o poder vai sempre querer se manter no poder, vai lutar e espernear para não sair de lá, e vai usar de todos os seus recursos e força possível para que isso aconteça. E nós estamos submetidos a eles, principalmente se eles passarem a usar o potencial da tecnologia a favor deles, né? Então, nós temos que pensar democraticamente, e você está certo. E o que me deixa mais preocupada e abismada, Ney, é que, assim, eu trago esse tipo de notícia, as pessoas viram e falam, nossa, que coisa horrorosa, e tá pronto, no minuto seguinte está tudo esquecido. Quantos dessa sala não tem celular, um celular da Xiaomi? Quantos daqui já pararam para observar ou pararam para pensar se realmente as suas conversas e a sua privacidade não está sendo monitorada, seja pelo governo chinês, seja por um fabricante de hardware ou de software específico, mesmo americano, não importa. Dá-se o caso de ser chinês, porque o chinês está institucionalizando a espionagem e o roubo da privacidade, mas não que isso não seja uma realidade para todo e qualquer fornecedor de hardware e de software hoje em dia. Eu estou profundamente incomodada com a passividade coletiva bovina nossa em cima disso, porque não tem outra palavra para explicar o que está acontecendo. Estamos bovinos. Estamos sendo gado pastoreado e a gente não faz... Vai lá, Charles.
Ana, só interessante, acho que a gente está há 3 semanas, né, acho que discutindo novas proibições e invasões da China, né, realmente, assim, em complemento à sua notícia, né, e que vem lá daquela história, né, de que a China começou a limitar o tempo de uso dos games, e aí num primeiro momento todo mundo achou bacana, né, quem é pai de criança, né, achou legal, puxa, olha só que legal, na China agora as crianças só podem usar 2 horas de videogame por semana, né, aí logo depois vem com proibições ainda mais severas, depois começam a proibir figuras masculinas afeminadas dentro dos games. Então eu dei o exemplo aqui de Cavaleiros do Zodíaco, né, para ficar aqui na nossa geração cringe, né, que o Cavaleiro de Andrômeda, por exemplo, seria altamente proibido na China, e agora essa semana chegam proibições novas, né, associadas ao mesmo tema. Então está proibido na China fazer propagandas com figuras masculinas afeminadas, e também eles vão começar a proibir a participação de pessoas que denotem isso, né, pessoas do sexo masculino afeminadas em reality shows. Então a China vai avançando aí numa linha bastante perigosa, eu diria, de cerceamento de liberdades e inclusive de diversidade. Isso está profundamente ligado, Charles, ao conceito que a China está há algumas décadas já batalhando por implementar, com maior ou com menor felicidade, com maior ou menor violência, do scoring social, né? Esse tipo de atribuição do governo chinês visa fazer o quê? Criar cidadãos modelos que possam replicar o pensamento, não só do partido, como um pensamento homogênico da sociedade, e em cima disso, você tem o scoring social sendo aplicado. Então, se você é um homem com trejeitos afeminados, basicamente se identifica como uma mulher, ou tem alguma tendência de se expressar, ou de esteticamente se encontrar mais bonito, mais desejável, sendo mais efeminado, você vai ser menos pontuado no scoring cidadão. Isso significa um menor acesso a uma série de serviços de ponta. Sim, é muito complicado o que a gente está vivendo, galera. E eu não digo que a gente está numa situação tão complexa quanto a da China, mas a gente está caminhando para uma situação de modelagem de comportamento pela nossa passividade muito forte do lado de cá. Então, assim, eu sei que está ficando cansativo o meu discurso, não tem muito mais o que evoluir, mas a gente realmente precisa parar para pensar, porque o negócio não está indo para um bom caminho. Imagina esse score cidadão aqui no Brasil, né? Eu fico imaginando quem é que ia ter pontuação alta, quem é que ia ter pontuação baixa. É uma piada isso. Na realidade, isso é mais do que invasão de privacidade. Isso é te pontuar, é te dar um valor que não foi como é que se diz, não foi atribuído democraticamente, foi atribuído por um governo, certo? Esse valor, e como se valoriza algum cidadão, certo? Então, esse tipo de coisa realmente nos assusta. E o que mais me assusta é que tem algumas tendências políticas no nosso país que defendem esse tipo de posicionamento e atitude, porque acham que isso é normal e que até é bom para os cidadãos, etc. e tal, e eu já vi esse tipo de mentalidade, infelizmente. Ana, quem segue a Ana nas redes sociais vê que ela é muito incisiva nas opiniões dela, mas vocês também percebem ao mesmo tempo que ela é muito embasada. Eu acho que essas provocações que ela faz são muito válidas, e é por isso, quando a gente fala muito de tecnologia, transformação digital, de tudo que está vindo por aí, a gente cita muito a questão de ética, da necessidade de ética, seja no desenvolvimento de algoritmos, seja na utilização das tecnologias. E eu vejo essas situações como quem é pai e mãe aí talvez tenha um desafio muito grande de preparar o filho para o mundo, e quando ele vai crescendo, os desafios vão aumentando. E aí você, efetivamente, tem aquela história de criar o filho para o mundo. E criar o filho do mundo significa você dar bons princípios para ele e confiar que tudo que você está passando ele possa colocar em prática. Então, efetivamente, a gente sabe que nem todos os seres humanos são iguais, tem muita gente que não tem
o discernimento para utilizar os bons princípios e colocar isso em prática, mas a gente tem que sempre tentar compartilhar os nossos conhecimentos, como a gente está fazendo aqui, e tentar fazer o mundo melhor. Então, obrigado pela colaboração. Jamil, você quer complementar? Não, só para complementar rapidinho, eu quando mandei essa matéria para a Ana, eu falei, cara, isso é a cara dela. Eu já acompanho você, Ana. Não, imagina, nem fui eu que escrevi a matéria, imagina, de forma alguma. Mas eu já te acompanho há um certo tempo e eu admiro demais essa linha de pensamento sua, né? E por isso que eu falei, putz, vou mandar, porque de fato eu acho que era muito tua cara e tudo isso, né? E eu estou aqui pensando, viu, Renato, eu acho que em breve a gente vai ter que ter um selo em produtos, sejam software ou hardware, tipo censura free, né? Como tem gluten free, enfim, né? Lactose, vai ter que ter alguma coisa nesse sentido, porque eu acredito que é impossível as pessoas comprarem deliberadamente, ou seja, conscientemente, alguma coisa, sabendo que ela está sendo monitorada. Ou seja, isso é uma prática completamente ilegal, até porque as pessoas não sabem, né? Ou não leem aqueles termos de consentimentos horrorosos. Inclusive, isso é uma coisa que, se alguma startup quiser ensinar, fazer um termo de consentimento claro, com cards ou com áudio, para que, poxa, as pessoas de fato tenham tempo para ler aquelas páginas e páginas que ninguém lê, né? Ninguém aqui consegue ler aquilo, né? Enfim, a experiência de usuário é péssima, mas eu acredito que a gente vai ter que ter esse selo em breve, né? Então fica aqui, sei lá, alguma ideia, né? Eu obviamente não consigo pegar mais nada para fazer na minha vida, Renato, mas de qualquer forma eu acho que isso é algo que vai crescer muito ao longo do tempo, né? Jamil, e pessoal que está aqui na sala e que está nos assistindo, está nos ouvindo, o objetivo que a gente tem aqui é trazer pessoas com expertises complementares. E assim como você estreou oficialmente aqui, eu já vou dar o link para o caro Vitor Hugo, que está estreando aqui hoje, que ele é advogado, é doutor em Direito Digital, fez o doutorado dele em Proteção de Dados. Eu tenho atuado em vários projetos com ele relacionados à segurança da informação, LGPD, proteção de dados, e esses assuntos precisavam de um especialista aqui para complementar com a opinião. Queria dar bom dia aí, Vitor, e aproveitar para você fazer o link no que o Jamil falou. Inclusive, o Vitor tem uma ONG, que é a Sigilo, que tem algumas ideias semelhantes a essa, não é isso, Vitor? Bom dia a todos, é um prazer, obrigado pelo convite. Eu estou aqui quietinho, minha primeira participação, a todos e todas, né? Desculpa, começando agora. Eu estou só ouvindo quieto, né? Tentando não dar os meus vários pitacos, né? Porque advogado sempre tem opinião para tudo, né? E eu quero me solidarizar com a Ana, que a visão dela é a minha visão. Eu concordo com tudo que ela está falando. Ela deveria ler o meu doutorado, porque ela vai ficar um pouco mais feliz, porque é mais ou menos nessa linha. Ele vai ser lançado no final do ano, espero, no ano que vem, no começo do ano que vem. Espero que meu exemplar vá para ela, tá? Já está separado, viu, Ana? A Ana é polímata. Se você der o teu doutorado para ela ler, ela vai estar dando aula a respeito dele depois. Eu espero que sim. Eu quero opiniões críticas, né? São 400 páginas, mas as pessoas que leram gostaram. Então, foi bem legal. E eu gostaria de agradecer. Tem tanta coisa para falar. Eu queria falar sobre o Jamil, sobre o Ney, que falou sobre corrida espacial, a Lê, sobre fintech. Eu estou aqui acompanhando aqui com muito interesse. Obrigado. E vocês falaram de guerra, né, de batalha. A minha primeira intervenção, né, e aí isso da privacidade, era falar sobre a grande guerra do século, né, que vocês já estão anunciando, né, que é a guerra entre os advogados, o pessoal de TI, né, que é a área do Renato, e o pessoal de segurança de informação, né. É uma guerra sempre anunciada, mas sempre evitada, né.
porque nunca tínhamos uma regulação ou nada que colocasse. Mas como eu trabalho há 20 anos na área, eu sei que ela sempre existiu, né? Há um pequeno rusga, né, entre advogados e o pessoal da área de tecnologia. Só que agora essa semana saiu, né, no Valor, uma reportagem sobre o aumento de demanda sobre profissionais de privacidade, né? Estou vendo aqui nessa sala que isso é um fato, né? E a privacidade é uma questão, né, do advogado, né? Sempre foi, né? Que o sigilo profissional está com o advogado, né? Antigamente nós conversávamos com nossos advogados sobre alguns problemas pessoais, né? E o advogado, tanto quanto psicólogo ou médico, ele era o repositório do sigilo das pessoas, né? E agora, com o avanço das tecnologias, a TI, a segurança de informação, ela dominou, né, como um meio onde você conta o seu segredo, e a tecnologia, né, os dispositivos informáticos. E nós chegamos no momento final. A LGPD é o grande lugar de embate, né? Recentemente, a OAB soltou um parecer autorizando os advogados que possam ser encarregados de proteção de dados, né? DPOs, os famosos Data Protection Officers, né? Os DPOs. E recentemente eu tenho visto que as empresas têm contratado muita gente de segurança de informação, engenheiro, pessoal de TI para ocupar esse cargo, né? E eu acredito que chegamos no momento que, né, as competências, os campos de conhecimento se colidem, né, numa guerra que eu prevejo que será gigantesca e sanguinária, né? No bom sentido, porque a privacidade, ela é um direito fundamental, é um bem necessário, né, valorado por todos, né? E essa questão dos celulares da China, né? Não vamos nos esquecer que os Estados Unidos recentemente também tivemos problemas com eles em relação à NSA, né? A vigilância não é um privilégio chinês. Se fosse, a gente ficaria mais tranquilo. Mas ocorre em todos os estados, no Brasil também, né? Recentemente saiu uma reportagem, essa semana mesmo, né? Que a Kroll vigiava os funcionários da CEMIG, né? Saiu essa semana essa reportagem. Então, a proteção de dados agora é um direito fundamental, né? Foi decidido em julgamento do STF, e o Congresso agora está aprovando uma emenda constitucional determinando esse novo direito fundamental. Então, nessa grande batalha que nós estamos vendo, nós vamos lutar pelos nossos direitos, né? E nós temos agora o titular de dados. Nós somos todos titulares de dados. E já existem ferramentas, eu espero que nas próximas participações eu mostre para vocês quais são as ferramentas necessárias e já à nossa disposição para lutarmos pela inovação do viés jurídico. Victor, eu acho muito bem-vinda essas suas colocações, e uma das coisas que eu penso é que o cara de TI, o cara de segurança e o advogado, eles têm que estar juntos, não tem que brigar entre eles com relação a essas posições. Eles teria que se formar comitês que vão lutar pelas suas defesas, unindo esses segmentos de profissões, né? E não os separando ou colocando uns contra outros, né? Eu penso que precisamos nos unir para ter clareza do que é correto e o que é errado em termos de privacidade e em termos de uso de dados, porque a gente não tem que só olhar o lado da privacidade, a gente tem que também olhar os pontos positivos do uso de dados e trazer o equilíbrio entre isso. Quem pode usar e quando, por exemplo, uma clínica poder ter acesso a dados de um determinado paciente quando precisa, especificamente, mas esses dados não poder estar sendo vigiado por uma seguradora médica, né? Então, a menos que tenha alguma informação que seja fundamental que ela use, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que estar olhando daqui para frente juntos.
Eu concordo com a sua opinião, Ney. É só uma provocação mesmo. Vitor, Ana, deixa eu interromper um minutinho. Eu preciso ir embora, eu preciso sair da sala, que a minha aula vai começar. Renato, eu queria muito que você considerasse um Trend News especial, uma sala de noite ou de final de semana, aqui dentro do seu clube de transformação digital. Eu queria muito uma rodada de umas 3, 4 horas de conversa em cima do capitalismo de vigilância, sob a ótica de quem está implementando algoritmos de rastreamento. Então, consultores de tecnologia, gerentes de tecnologia, gestores da área de segurança, porque a gente está falando muito da questão ética. O Ney coloca esse arcabouço, precisamos estar todos juntos. Mas o fato é que quem está na TI está a serviço do lucro, está a serviço do business, e colide isso frontalmente com quem está a serviço da cidadania, quem está a serviço da sociedade. Que eu vou colocar os advogados que não são os advogados que estão dentro das corporações, mas os que estão fora, dentro do aparelho do Estado, como sendo quem está olhando o lado do cidadão e a gente no meio do caminho. Então, assim, existe uma oposição, sim, não existe um consenso. Meu dado é lucro das empresas. O fatiamento das minhas escolhas, a previsão das minhas escolhas significa, provavelmente, o salário de alguns de nós que estamos aqui na sala. Alguns de vocês e alguns de nós. Até que ponto a gente vai conseguir conviver com essa dicotomia, porque a gente está andando de lado, né? A gente está exercendo as nossas escolhas. Então fica aqui o meu convite para a gente falar sobre capitalismo de vigilância e sobre capitalismo algorítmico. Eu acho que está chegando na hora da sala encarar esse leão de frente, com toda a dor que pode uma conversa como essa trazer. Você não pode generalizar também, né, Ana? Não é todo mundo que está na TI que está no lado do capitalismo. Um dos movimentos mais fortes de privacidade de informação começou com o movimento da galera de tecnologia forte. Verdade, tem toda a razão. Tem que tomar cuidado. Não, tá? Eu tô só colocando grosso modo para a gente entender o lado do lucro, o lado do capital e o lado do não capital. E aí tem TI dos dois lados. Tá? Acho que é o lado do interesse. Eu acredito que você colocou uma coisa, né? Quando a gente fala desse pessoal de tecnologia, assim como você tem um advogado que vai estar defendendo os interesses corporativos e vai estar aquele que vai estar defendendo os direitos do cidadão, eu acho que acontece a mesma coisa no lado da TI, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande social, eu tenho uma preocupação ambiental, eu tenho uma preocupação com a sustentabilidade. Eu penso que a humanidade hoje está com riscos altíssimos nas questões ambientais, e da mesma forma que você tem falado dessa questão da vigilância que nós temos sido gado, eu acredito que nessa questão ambiental o pessoal está jogando isso para o lado político, como se fosse isso uma questão política e não é política. Sabe? Isso é uma questão de sobrevivência humana na Terra, e isso independe de partido que você tem. Então, nós temos que ter uma conscientização ambiental também. Tá? Então, essas coisas todas, eu penso que, independentemente da profissão, isso está mais ligado às questões éticas dos cidadãos e de como eles enxergam o mundo. Essa questão da privacidade, ao mesmo tempo, dispositivos eletrônicos e dados podem ajudar muito a sociedade. Então, nem todo... essa questão da privacidade é muito complexa. Eu defendo muito a questão do blockchain, por exemplo, e como que ele é usado, porque ele traz transparência, segurança, e ele traz uma certa... ele já tem embutido nos algoritmos que foram projetados para trabalhar essas questões de privacidade de uma forma muito inteligente. Tá? Então, mas eu concordo com você, precisamos ter uma sala só para debater isso. Obrigado. Ana, o convite aceito, continua a provocação, vamos marcar essa sala sim. O objetivo do Trend News também é fazer algumas salas temáticas além dessa nossa sala. Vamos fazer, me provoque, agendaremos e traremos nossos co-hosts aí para discutir esse assunto. Beleza, gente. Beijos e abraços a todos. Vou mergulhar agora em Heidegger e Kant. Beijos! Amo vocês. Bom final de semana a todos. Valeu, Aninha. E Ney, o teu comentário em cima do que o Vitor falou foi oportuno, mas eu já vou falar pelo Vitor que a gente tem atuado muito em conjunto, e justamente o conceito dele, ele é um advogado com um mindset um pouco diferente da maior parte da categoria, sem demérito nenhum à categoria, mas ele se aproxima mais à minha linha de inovação, de transformação digital. E o objetivo é somar mesmo, né? A guerra que ele falou, em geral, as pessoas veem como guerra, e onde a gente vê guerra, a gente vê paz, a gente vê conciliação, vê trabalho conjunto. Então, vamos seguir nessa linha.
Eu queria, André, você tem alguma colaboração para a gente hoje aí da terra do Tio Sam? Depois eu vou passar para a Jana e fechar a sala com o nosso querido Charles. Eu cedo a minha palavra ao meu querido amigo Jamil, hoje, especialmente aqui em cima. O seu querido amigo Jamil já trouxe ótimas contribuições, é que você está em outro fuso horário. Você chegou tarde, eu te pinguei aí para falar um pouco comigo aqui, viu, Bala? Já foi, infelizmente, mas enfim, o tempo tá corrido aqui, então toca o ritmo aí, toca o flow, Renato. Legal, André. Eu tô escutando mais aqui, eu tô multitasking numa reunião, então eu tô mais escutando do que falando. Boa, e depois o podcast está aí para ouvir e retomar os assuntos, né? Então eu vou passar para a querida Jana. Jana, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom estar aqui. Estou aqui ouvindo as discussões, Renato. Pensando um pouco no que a Ana falou, é sempre interessante estar trazendo realmente visões diferentes, né? Eu sempre vou por esse lado. Acho que a gente está no mundo de transformação digital, de evolução exponencial, e a tecnologia ela pode ser usada para os dois lados, né? Então, se a gente pensa nessa linha, a gente abre, né? A gente abre o campo e para discussões mais profundas. Então, é sempre interessante, porque hoje o desafio ele não está mais no que é possível fazer, né, em termos de tecnologia, mas às vezes se deveria ser feito e se fazer, quais os limites, em quais termos deveriam ser feitos, né, até que haja limites legais aí estabelecidos. Acho que sempre vale uma reflexão, nunca é 8 ou 80, né? Eu acho que a diversidade de opiniões enriquece muito a discussão, né? Mas vamos lá. Interessante que eu estava hoje não, essa semana pesquisando, lendo um pouco sobre avanços, vou trazer aqui novidades do agro, tá, pessoal, a minha área. E eu esbarrei justamente nesse tipo de reflexão, né? Existem técnicas moleculares hoje que elas, como a edição gênica, né? O Jamil é da área médica, deve saber bem, o CRISPR, por exemplo, ele, dependendo da forma como você usa uma edição gênica, né? Se você não tem limites éticos ou morais aí, tudo pode ser feito, né? Então, a gente, novamente, desbarra não no que pode ser feito tecnicamente, mas em como ser feito, isso deveria, né? Mas vamos lá. O assunto que eu trago hoje é a respeito de agricultura molecular, né? Do inglês molecular farming, tá? É algo bem bacana que está rolando aí. De uma forma bem resumida, para não entrar muito em detalhes técnicos, seria basicamente a gente usar plantas, tá, como bioreatores, biofábricas naturais para a produção de moléculas para fins biomédicos ou industriais, tá? Então, usa-se técnicas de engenharia genética, de biologia sintética, para a produção de vetores que são introduzidos nas plantas e as plantas passam a produzir com o seu próprio aparato celular aquilo que se deseja produzir, tá? A gente não está falando de organismos geneticamente modificados, a gente não está falando de transgênicos, mas sim de um uso das plantas aí, né, do seu maquinário bioquímico com algumas induções aí. E a notícia que eu trago é de uma empresa canadense, a Medicago, que ela recentemente informou que ela está em fase 3 de produção de uma vacina para a Covid-19 produzida em plantas, tá? Uma agrovacina. Ela já é uma empresa consolidada nessa área, tá? Ela já produziu aí, em 2009, vacinas candidatas produzidas em plantas para o H1N1, já produziu um coquetel anti-ebola em 2016, com cooperação com o governo dos Estados Unidos. E, assim, em termos gerais, o que é isso, né? Em vez de você fazer toda a produção de vacina no meio ali, né, de uma indústria farmacêutica, usa-se plantas, tá? E como é que é isso, né? Como que a Medicago está fazendo isso? Ela possui uma plataforma proprietária baseada em plantas, que ela produz essas vacinas. É uma produção relativamente rápida quando você tem o material genético, no caso, o material genético do coronavírus, né?
E as plantas, elas em contato, né, com esse material, elas passam a produzir partículas que a gente chama de VLPs, que são virus-like particles, então partículas semelhantes a vírus, que essas partículas elas são extraídas, né, depois das plantas e elas já seguem para testes, tá, clínicos de segurança, pré-clínicos de segurança e eficácia para depois passar para os testes clínicos que hoje está essa vacina aí da Covid, né? Então, é bem interessante porque, na verdade, você produz, a planta ela passa a produzir essas partículas virais que não possuem material genético, então elas não produzem a doença, né? E é uma forma de produção rápida. Ela é específica, assim como as vacinas, ela é escalável, porque a gente está falando de produção em plantas e um baixo custo de manutenção, tá? É bastante interessante, inclusive, porque está se avançando pesquisas em que essa produção de vacina em plantas, ela não precisa mais extrair da folha da planta esse material que a planta produz, né, esse VLP, que vai seguir para testes de vacina. As pesquisas que estão se desenvolvendo agora é para que a própria planta seja a vacina. Então, a própria planta contenha nas suas células as moléculas das vacinas. Isso, gente, a gente está falando no futuro de frutas, por exemplo, que já possuem em sua composição essas moléculas das vacinas, em sementes desidratadas, tá, que não precisam ser extraídas e purificadas. Então, a gente está falando de alimentos terapêuticos. Hoje já existe alimentos fortificados, né, com aminoácidos, proteínas, outras moléculas, vitaminas de interesse, como um tomate que foi lançado por uma agtech japonesa nesse ano, mas o que a gente está falando que está sendo desenvolvido são vacinas. Então, daqui a pouco, e não demora muito, porque a gente está no mundo em evolução exponencial, a gente vai ter aí alimentos comestíveis, né, com moléculas, por exemplo, de vacinas. Janaína, só fazendo um comentário, né? Essa questão de vacina em alimentos, isso não é nada muito novo, não, né? Só para vocês terem uma ideia, o BCG é uma vacina oral, né? É aquela gotinha, né? O Zé Gotinha e tal. Ela já foi incorporada em banana, você acredita? E há muitos anos atrás. Então você comia banana e você adquiria o BCG. Enfim, não deve ter dado muito resultado, né? Porque é maravilhoso, mas ao mesmo tempo não é usado hoje em dia. Então eu não sei. Enfim, vamos acompanhar isso aí. Mas já teve uma proposta parecida de BCG em banana. Só fazendo um comentário. Já teve, inclusive, para hepatite B também, Jamil, e raiva, só que não teve os resultados esperados, né? A resposta imunológica dos indivíduos, ela não foi tão satisfatória. Mas está aí, está rolando e vai cada vez ser mais frequente. Excelente, Jana, as contribuições, nota 10 como sempre. Renato, posso fazer um comentário? Aproveitando que eu lembrei, a Janaína falou de CRISPR, que o CRISPR-Cas9, que essa tecnologia de edição genética, só uma coisa que aconteceu essa semana, foi aprovado para ir para a fase 1, teste clínico em humanos, né? A fase o teste clínico em humanos, a testagem de CRISPR para HIV. É bem promissora, uma coisa bem promissora. Basicamente, o HIV, ele edita o seu DNA para você não... É uma parte do HIV, obviamente, para você acabar não produzindo resposta imunológica. E aí eles vão testar como cura do HIV, você reeditar o seu DNA de volta a produzir resposta imunológica e atuar junto com antivirais contra o vírus. Foi essa semana, foi começo da semana. Excelente, André. E aí, Jana, a gente lembra o que o Charles falou do Hype Cycle, né? O Jana e Jamil. Aliás, fazem uma bela dupla, né? Jana e Jamil, dá jogo aí. E é isso, foi aplicada a tecnologia, de repente chegou no Vale da Desilusão e agora talvez comece uma crescente aí. E aí, com a autorização de todos, né? Diretamente do mundo dos games, Charles Schweitzer.
Agora sim, né? Eu já comentei um monte de notícias, mas vamos chegar com as notícias do mundo dos games aqui para vocês. Com toda a honra, o fechamento da sala hoje é seu, meu amigo, com as suas notícias, por favor. Vou correr aqui para a gente poder tentar ainda respeitar o horário. Fiquem mais 2 minutinhos se puderem, porque tem coisa muito quente, muito boa essa semana. É isso aí. Bom, a primeira coisa, ainda naquele caso que a gente acompanha, né, da Activision Blizzard, né, um sério caso de cultura empresarial nociva, né, que vem recebendo processo atrás de processo. Essa semana, a Claire Hart, que é a responsável pelo departamento jurídico da Activision Blizzard, ela deixou o chapéu, né? Ela resolveu sair da empresa depois de 3 anos. Acho que ela realmente ficou overwhelmed com a quantidade de processos e até talvez por ser mulher dentro dessa empresa, tentando defender lá alguma cultura que realmente não colava com seus próprios valores, deixou a empresa. Então, um grande fabricante de games dando um péssimo exemplo, a gente tem acompanhado, e agora a Activision Blizzard fica ainda mais enfraquecida para enfrentar essas batalhas judiciais, e a gente precisa ver o que vai acontecer do outro lado, né? Como essa empresa sai do outro lado, se ela sai renovada, com novos valores e criando uma cultura organizacional positiva, ou se efetivamente a gente vai ver o fim da Activision Blizzard, produtora aí de grandes jogos como Diablo e World of Warcraft. Então é um caso interessante para a gente continuar acompanhando do ponto de vista de cultura organizacional. Uma outra informação importante, né? Se você está pensando aí em trocar de equipamento, principalmente do ponto de vista de placas de vídeo, e você puder esperar até 2023, eu tenho uma boa notícia para você. Tudo aquilo que a gente está vivendo do ponto de vista de uma demanda altíssima, né, por chips de placas de vídeo, né, principalmente, que o mercado não tem conseguido atender. Então a gente tem uma deficiência nessa entrega de chips. Em 2023 a gente vai ter abundância, tamanha a quantidade de fábricas e linhas de produção que estão sendo construídas. Então é de se esperar que a partir de 2023 a gente tenha aí preços muito mais baratos. E isso não impacta só o mundo dos games. Você pode estar pensando que placas de vídeo aí podem ter uma relação direta com isso, e tem, mas afeta também o mercado de criptomoedas, né? Porque são demandados aí chips extremamente potentes para você fazer o processo de mineração de criptomoedas. Então, de alguma forma, isso deve dar uma boa balançada no mercado em 2023. A gente fazendo um pouquinho aqui o exercício também, não só de inovação, mas como de futurismo. Aí venho substituir hoje, talvez, Marta Gabriel, que não pôde estar com a gente. Ainda... Opa, a área de machine learning também vai se beneficiar da GPU. Perfeito. Ô Charles, seria os chips a nova OPEP do mundo e vão regular a demanda e controlar os preços? Não tenha dúvida, né? Eu tenho absoluta certeza disso, porque inclusive as fábricas já estão vendo como fazer para regular a sua linha de produção, para que não tenha uma abundância tão grande de chips que você faça um dumping no preço dos chips a partir de 2023. Então, sim uma visão bastante interessante, a nova OPEP, só que agora associada aí a coisas de silício. OCHEP, talvez seria. É isso aí. Bom, e aí uma notícia um pouco mais soft para vocês. Saindo então do mundo dos games, indo para o mundo das telonas. Mario vai estrear nos cinemas em dezembro de 2022 e o elenco é barra pesada, hein? Você vai ter no papel de Mario Chris Pratt, que é o Senhor das Galáxias, e no papel do Bowser, que é o seu arquirrival, você vai ter Jack Black, que fez Escola de Rock. Mas por que a gente está falando disso, né? O que isso tem a ver com transformação digital? Tem a ver com aquilo que a gente já vem batendo na tecla aqui há algum tempo, de a gente falar de cada vez mais cross-mídia.
né? As empresas ainda ocupam pouquíssimo espaço dentro do mundo dos games e se criou aquela máxima dizendo que quando o seu vídeo interrompe, quando a sua propaganda interrompe o que eu estou assistindo, eu não fico feliz com a sua marca, muito pelo contrário, eu fico bem pé da vida com a sua marca. No mundo dos games, isso é muito o contrário, porque você assiste as propagandas on demand para ganhar perks dentro do jogo, para você acelerar o ritmo do seu jogo. Você assiste voluntariamente as propagandas dentro dos games e pouquíssimas empresas estão fazendo esse movimento de entrar efetivamente para o mundo dos games e de se associar a personagens, a games, a plataformas de jogos, etc. A gente já discutiu aqui alguns casos bastante interessantes. Talvez o da Magalu seja o mais expoente aqui no mercado brasileiro. Então, fica aí uma dica e uma reflexão. E aí, só para continuar no assunto cinema, uma última notícia para a gente poder fechar a sala já e respeitar aqui da melhor forma possível o tempo de vocês. O Gambito da Rainha, que foi responsável por explodir a venda de jogos de xadrez no mundo inteiro, faz com que o Netflix agora seja processado por uma grande campeã de xadrez russa, simplesmente porque esse personagem ficcional do Gambito da Rainha é dito na série que seria incrível que isso tivesse acontecido no mundo real, de uma mulher ter enfrentado tantos mestres de xadrez e que isso, infelizmente, não aconteceu. A campeã, a chess master de xadrez, que jogou xadrez na mesma época dessa novela ficcional e que derrotou, sem dúvida nenhuma, um número enorme de homens para se tornar chess master, está processando Netflix por conta desta frase incluída dentro desta série. Quem jogou Chess Master na sua infância e adolescência, seja lá em que plataforma for, PC, MSX ou mesmo dentro dos videogames, provavelmente já sabia da história dessa campeã russa de nome impronunciável. Não vou arriscar falar o nome dela aqui, mas certamente estará lá no meu Instagram depois nas Trends News. E olha que Charles Schweitzer, falar de nome impronunciável. Quanto tempo eu demorei para aprender, hein, Charles? Olha, a gente está há 21 semanas no ar juntos aqui no Trends News, Grau, então acho que foi metade disso. Excelente, Charles. Ótimas contribuições. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma sexta-feira especial, afinal de contas é meu aniversário. Parabéns, Grau! Parabéns! Valeu! Então, uma despedida com sextou especial. Valeu, obrigado a todos. Sextou! Até a próxima semana. Sextou! Sextou! Bom fim de semana a todos. Valeu, pessoal!